Ok. Bom, agradeço assim de antemão muito as indicações e o convite por estar aqui falando para vocês hoje. É uma honra muito grande, uma satisfação imensa estar aqui falando. Eu acho que o público, imagino que seja heterogêneo. Quando o Walter falou comigo, ele sugeriu um outro tema de palestra e eu tinha acabado de ministrar essa palestra. E eu sugeri essa para ele, e ela parece ser um pouco específica, mas eu vou tentar não ser tão específica, porque eu acho que nem todos trabalham com peixe, e nem todos trabalham com hidrelétricas. Agora, o contexto eu acho que afeta a todos nós. Então eu vou tentar expandir o assunto para que tenha interesse a todos. O foco é peixe, com certeza, é ictiofauna, mas é a ictiofauna que vai ser usada como, nossa, um tijolinho de nada frente das mudanças que nós estamos fazendo. Então, o foco aqui é conservação, e é o que a gente tem feito com a integridade e a conservação dos rios do país. Então, eu dei essa palestra, quando o Walter entrou em contato comigo, eu tinha recém-chegado, foi no dia seguinte, eu até achei estranho, eu achei que fosse alguma pessoa que tinha assistido, que estava me contatando, fiquei confuso. Eu dei a palestra na CEMIG, a Companhia de Energia de Minas Gerais. Então eu estava no ninho, eu falei coisas lá que, assim, carregou uma bomba atômica lá dentro. Então a palestra é extremamente provocativa, ela teve um sucesso, assim, ela foi bem sucedida lá, porque o público era muito mais heterogêneo do que aqui hoje. Então lá tinha economista, lá tinha o cara que trabalha com as barragens, lá tinha o cara que faz o manejo, tinha o biólogo, tinha engenheiro, tinha tudo isso, escutaram coisas que eles não queriam ouvir, coisas que já sabiam, coisas que eles não sabiam. Então surtiu um efeito, foi imediato, assim, dava para chegar na cara das pessoas. Eu vou trazer essa informação para vocês aqui hoje. É um âmbito muito geral, não científico, lógico, mas não entrarei em detalhes de nada, é muita informação. Eu quero passar uma experiência para vocês do que nós estamos fazendo com os rios brasileiros e perspectiva de conservação. Lógico que vou usar a ictiofauna e eu vou mostrar, olha, estamos fazendo isso, e de conservação nós estamos fazendo isso, e eu vou mostrar que a gente está ferrado. Nós não temos condição de conservar, de manter a ictiofauna, essa é a conclusão final, com certeza, de manter a ictiofauna no contexto que a gente está levando de desenvolvimento econômico, tecnológico dos nossos rios. Então, eu acho que eu não me incomodaria de jeito nenhum se tivesse pergunta no meio da palestra, mas se a praxe é deixar para o final também, pode deixar, é indiferente. Eu vou sim tocar, porque eu tenho medo de ferir tempo, essas coisas assim, e vamos ver no que dá. Essa palestra, ela tem sua origem na CEMIG. Claro que eu fiz alguma adaptação para falar aqui para vocês, porque a audiência é um pouco diferente. Ela parte desse grande pressuposto, desse grande estilo de vida nosso, e não vou entrar no mérito se é certo, se é errado. O fato é que nós somos assim, nós precisamos de energia elétrica e nós vamos continuar precisando, e eu acho que só um cataclisma mundial vai fazer a gente mudar esse panorama de vida. Nós vamos continuar demandando energia elétrica do jeito que a gente demanda hoje. Claro que tem formas e formas de você fazer o uso da energia. Nós escolhemos uma forma de produzir energia aqui, no caso, no Brasil, que é a energia hidrelétrica. Então, a matriz nossa energética, ela é... Pode passar o próximo. A nossa matriz, ela é quase toda, o percentual elevadíssimo, proveniente desse tipo de forma, essa forma de exploração de produção de energia. Então, a gente constrói barragens, rio, vocês acho que devem ter conhecimento sobre isso está em voga hoje, tem grandes discussões no Rio Xingu, no Rio Madeira. Então, você tem o rio, e o rio é um fluxo, então você barra o rio e aproveita a energia para produzir eletricidade. Pode passar, por favor. O que eu vou falar para vocês aqui hoje, basicamente, é isso aqui, ó, e vai ser tudo em âmbito muito geral. Não vou perder o foco científico, não vou passar por cima de conceitos científicos, não vou fazer mau uso de conceitos científicos, mas vai ser geral. Vai ser num âmbito que acho que interessa a todos. Eu não posso parar ficar falando só de ictiofauna, porque acho que tem muita gente que não é da ictiofauna. Claro que sim, falando em biologia, a gente acaba se interessando por tudo, mas eu vou tentar ser o mais amplo possível dentro da linha da conservação. O professor me apresentou e eu esqueci de me apresentar mais profundamente, que eu acho que a maioria não me conhece. Eu sou biólogo, estou só fazendo um parênteses rápido, sou biólogo, a minha formação é toda de biologia e ecologia.
que é o mestrado e doutorado, foi em ecologia. Eu trabalho com ecologia de peixes em particular, se pegar no meu mestrado e doutorado, foi ecologia de peixes. Mas não só, eu acho que eu consegui transcender isso, o que o sistema não nos permite mais, porque a gente tem que se especializar, e eu pelo menos tenho lutado para não cair nessa exigência do sistema, porque a gente acaba se fechando demais. Eu gosto de ecologia. Esse é o meu lance, eu gosto de ecologia. O meu foco é o peixe, com certeza. Mas eu acabei tendo a oportunidade de trabalhar com outras linhas. E recentemente fui para o Tocantins, sou de São Paulo. Recentemente fui para o Tocantins, eu estou lá há 4 anos. E aí sim aparecem novas oportunidades, porque você chega num local pouco consolidado e o cavalo selado está sempre passando. Está sempre passando. E se você não pegar, passa. Então hoje eu já... Só para dar exemplo de diversificação, e assim que acho que serve como exemplo para vocês que estão se formando e vão encarar a docência em breve. Tentei fazer trabalho com anfíbio, que não entendo, não sei nem separar sapo de perereca, mas sabe, aparece, você tem que ajudar. O aluno quer fazer e achar meio de tentar ajudar. E eu tenho um projeto com cerrado, não tem bolhufas de plantas também, mas são associações, você tem o botânico, faz a associação com o botânico e a gente tenta conduzir, eu na parte ecológica, conduzir o trabalho. Então, meu foco é ecologia de peixe, o que eu estou falando para vocês é a minha área, mas eu estou tentando me diversificar. Desculpe, volte. Esse aqui é o panorama do que eu vou falar, muito rapidamente para vocês. Nós elegemos a energia hidrelétrica para produzir e manter esse padrão de vida que é o nosso, do presente. Então, eu vou mostrar para vocês a cara do Brasil com relação às barragens, o que a gente fez com os rios do Brasil. E isso é uma peculiaridade da América do Sul, pelo menos recente, alguns milhões de anos para cá. A malha aquática, malha hidrográfica da América do Sul, ela é essencialmente fluvial. Nós não temos grandes lagos, nós temos alguns poucos grandes lagos, questão indígena. Os lagos que nós temos na América do Sul são lagos fluviais. São lagos que têm dependência, uma relação direta com o rio. Então, a cara aquática de água doce da América do Sul é fluvial. Nós estamos transformando isso. Isso grandes para a biodiversidade. Então, eu vou dar uma geralzinha muito rápida do qual é a situação atual dessa transformação que nós estamos fazendo com os rios do país. Impacto sobre a ictiofauna. Vou falar assim, muito brevemente. Isso aí é quase que chovendo molhado. Eu vou só dar um exemplo para vocês de quão profundas são as mudanças de que uma barragem é capaz de provocar em cima da fauna residente nativa. O que a gente tem feito para conservar, para corrigir? Você vai lá construir uma barragem, você causa uma mudança brutal na fauna residente, na biodiversidade. E o que tem sido feito? Tem sido feito, há quase 100 anos que a gente tem aplicado medidas para tentar corrigir. São medidas de conservação, para tentar corrigir, mitigar, restaurar a fauna afetada. Então, vamos ver o que a gente tem feito. Vou apresentar algumas soluções alternativas, não tem sido posta em prática, casos, exceções muito pequenas, vocês vão achar, mas ainda não é a praxe. Vou entrar num nível mais elevado do porquê se preocupar com tudo isso, porque aqui, quando a gente chegar aqui, a gente vai estar muito preocupado, e eu vou querer falar por que então se preocupar com tudo isso daí, e aí a gente conclui. Vamos lá. Vamos ver rapidamente a extensão do problema de barragens no país. Depois eu vou falar rapidamente do impacto. Primeiro eu vou mostrar a cara do Brasil. Pode passar, por favor. Cada número desse é uma barragem. Essa imagem está completamente desatualizada. Ela é de 2007. Então cada número desse é uma barragem. Barragem de porte. Não é barragem pequena que está barrando esses córregos, riachinhos. Barragens de rios e grandes tributários. Então isso aqui, estado de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, é esse trecho que está pegando. Vemos que ali em cima, no norte e nordeste, um número menor de grandes barragens. Pode passar, por favor. Essa é a cara da Bacia do Paraná. A Bacia do Paraná é a mais barrada. É aqui. Hoje, assim, o potencial hidrelétrico dela está quase esgotado em termos de aproveitamento, em termos de número de barragens que era possível colocar, ela está quase esgotada. Eles fazem esses cálculos e o percentual potencial que poderia ser utilizado já está quase no seu limite. Então, cada setinha é uma barragem. O que nós temos hoje na bacia do Rio Paraná, e eu não sei qual que é a experiência que vocês têm, qual que é a percepção que vocês têm, é não mais um rio, seja o Rio Iguaçu, seja o Rio Iguaçu, que está aqui,
o Paranapanema, Tietê, o Rio Grande, todos os grandes formadores do Rio Paraná aqui da região de vocês. Não existe mais rios, existe uma grande sequência de barragens, de grandes barragens. Pode passar. Isso eu tirei da ANEEL, site da ANEEL. De OHS, de grandes barragens. Então, cada triângulo é uma grande barragem. É assustador se a extensão, eu acho que a grande malha ocupada é ainda sul-sudeste. Pode passar, por favor. Quando a gente coloca as PCHs, que são grandes barragens também, não o conceito de grandes barragens, mas são grandes obras de engenharia. Não são essas micro barragens que barram um riacho, são barragens de porte. Então a gente vê que, em termos de malha fluvial, nós, em algumas instâncias, perdemos por completo. Não existe mais. E a questão de você construir uma barragem e falar, vamos retornar o que era, não existe essa questão. Você implodir uma barragem, existe essa possibilidade? Existe? Vai voltar ao que era? Claro que não. Você mudou toda uma condição. Essa onda de tirar, de descomissionar barragens já existe nos Estados Unidos. Eles estão começando já há algum tempo, essa ciência. E você tirar uma barragem é toda uma série de impactos também. Então é uma situação complicada. Essa é a cara do Brasil, mais ou menos hoje. Deve ter barragens que não estão ilustradas aí. O grosso é sul-sudeste, centro-oeste. A Amazônia é a nova fronteira. Ainda assim já está aparecendo as barragens lá. Pode passar, por favor. Então essa é a nova fronteira. Nós temos ainda o Amazonas não barrado, mas alguns dos tributários sim. Você pega o Tocantins, que é de onde eu venho, completamente barrado. Completamente barragem atrás de barragem. Até a foz no rio Amazonas. Pode passar. Aqui é o Tocantins. Rio Tocantins, a bacia do Rio Tocantins é feita pelo Tocantins e pelo Araguaia. Essas são as barragens do Tocantins. Algumas aqui ainda não existem, outras já foram construídas, e aqui é o Araguaia. Quando se projetou, isso são acordos verbais, e acordo verbal, até onde eu sei são verbais, e acordo verbal no nosso país infelizmente não tem valor, se planejaram o seguinte, vamos aproveitar, que sabe, limpar, vamos aproveitar Tocantins e preservar o Araguaia. O Araguaia é um rio de planície, é um rio de elevada biodiversidade. Isso foi um acordo, só que olha aqui, ó, já está tudo demarcado em vocês barragens lá também. Então é questão de tempo, já estão fazendo a rima no Rio Araguaia, questão de tempo, e é tempo é amanhã, assim, pouquíssimo tempo vão concluir esse panorama de que é barrar por completo. O Tocantins já está praticamente, virtualmente, ou extensivamente barrado, vamos fazer isso com o Araguaia também. Pode passar, por favor. Aqui são mais barragens, o Tocantins está aqui, isso aqui é o Tapajós Madeira, essas já existem. O Tapajós vai ficar assim. Não existe barragem do Tapajós ainda, mas é o planejamento. Então está aqui, ó, a projeção. Algumas lá em cima que já existem. Pode passar, por favor. A EPE planeja, faz essas projeções de instalação de hidrelétrica. O planejamento para os próximos anos, 2014, 2019, é de que a energia hidrelétrica, o potencial hidrelétrico ser instalado no país, 83% vai ser na região amazônica. Então, é assim, se vocês não conhecem, melhorem antes. Melhorem quanto antes conhecer, porque vai mudar muito lá, vai mudar demais, já está mudando. A onda de transformação está chegando. A onda agrária já há algum tempo. A onda de aproveitamento hidrelétrico está chegando com força. Aqui não tem mais espaço, digamos, mais rio para barrar. Ainda tem pequenos rios vão ser a bola da vez. Então, pequenas centrais hidrelétricas vão ser ainda muito instaladas nessa região. Grandes produtores de hidroeletricidade, Amazônia. Pode passar. Aí a dimensão extrapola, sai do território brasileiro. Esse aqui é um trabalho recente, saiu na PLOS. O cara traz o problema para o rio Amazonas, dos barramentos da cabeceira. Isso está no Peru, está na Bolívia. Então o cara traz uma projeção das barragens já existentes lá e de uma série de outras que o governo está, o governo deles, está em vias de implantar. Isso com certeza vai ter consequências para a dinâmica de sedimento, de nutrientes, de fluxo, de vazão, de quantidade de água do rio Amazonas. Sem dúvida nenhuma. Então, assim, é uma ótica de alteração maciça brasileira com relação à malha geográfica, só que também de fora, vindo de uma jurisdição que não nos pertence. Pode passar, por favor. Muito bem.
Barragem afeta mesmo a ictiofauna? Eu já falei, chovendo molhado, não sei qual é a experiência que vocês têm, mas a barragem com certeza afeta demais a ictiofauna. E ictiofauna, quero que vocês entendam aqui, fauna de peixes, mas como um tijolinho. Só um exemplo de como afeta, porque você tem toda a biota aquática, e toda essa biota aquática é afetada quando uma barragem é feita. O meu exemplo aqui vai ser a ictiofauna. Pode passar, por favor. Pode passar, por favor, isso também. A barragem, em termos de ictiofauna, vai afetar tudo que você imaginar de componente de biologia de peixes, vai afetar. Então vai afetar biologia, comportamento, demografia, recrutamento, estrutura genética, estava conversando com o professor, ainda é difícil pegar efeito, composição de espécies, diversidade, distribuição. Você acha efeitos da barragem sobre a fauna de peixes. Isso reverte em outros componentes, no âmbito mais social. Produção pesqueira é afetada, qualidade de pescado é afetada, recreação, sistema de pesca, relações sociais. Tudo isso segue a construção de uma barragem. Isso documentado já há anos e anos, tem gente trabalhando com isso e trazendo essa informação à tona. Uma barragem causa uma grande transformação biótica social. Pode passar. Então, assim, a barragem a gente pode achar efeitos, aí transcendendo a ictiofauna, do indivíduo, populações, comunidades, ecossistemas, sociedades, até biosfera, você acha efeitos da construção das barragens. Eu escutei isso aí, até quando eu dei essa palestra, eu trouxe essa informação à tona, eu não sei de onde que eu peguei, não sei de onde que eu ouvi, mas eu ouvi de que assim, a quantidade de barragens no mundo é tão grande que teria afetado a angulação do planeta, sabe? Porque você começa a acumular água em determinadas regiões, não sei se é verdade, mas eu escutei isso em algum lugar. Assim como tem um artigo, Science ou Nature, não me lembro a revista, de que avalia o déficit de água dos oceanos, porque diminuiu o fluxo dos oceanos. Esse artigo tem com certeza que é num nível mais elevado. Então, assim, ó, efeitos não faltam, pode passar. Eu gosto de pensar nisso aqui, ó, e a gente ainda não tem dificuldade, quando está discutindo impactos de barragem, trazer para este nível. Até alguns livros de ecologia, esse não é um livro, no caso é um artigo, que quando discutem ecologia de ecossistemas, imaginam um sistema funcionando dentro de certos limiares. E ele pode mudar de estado, ele pode mudar de funcionalidade. A gente tem que pensar assim, o rio ele tem uma funcionalidade. Quando você constrói uma barragem, vira outra coisa. A produção primária muda, fluxo de matéria, nutrientes, muda. Então, não dá para a gente imaginar, e aí vocês vão tentar fazer com que vocês compreendam o erro da conservação no rio, é de a gente imaginar a barragem como um rio ainda e fazer medidas pensando ele na ótica de um rio, nunca vão funcionar. Nós temos que entender que o ecossistema, um sistema qualquer funcionando dentro de certos limiares, quando a gente constrói uma barragem, a gente muda ele, põe ele para um novo patamar, para um novo estado. Essa é uma forma de se pensar, talvez, com mais sucesso de conservação no futuro. Nós não ainda pensamos dessa maneira, não. Pode passar. Nós enxergamos barragem como um rio modificado, mais ou menos. Vou pegar esse mero exemplo, super rápido. Itaipu foi fechado em 1980 e alguma coisa. E assim como no Rio Paraná, assim como todos os rios, os grandes rios da América do Sul, existe uma fauna que é muito característica, que é a fauna de peixes migradores, em grande porte, que tem grande atratividade à pesca. A pesca é quase toda, a pesca histórica, artesanal, de pequena escala, ela é quase toda arquitetada em cima desses peixes de grande porte, que eles são também atrativos para pesca amadora, para pesca esportiva. Quando se constrói uma barragem, os primeiros a desaparecer são eles. Eles não têm condição de manter populações, por uma série de fatores que nós não vamos discutir aqui, infelizmente não dá tempo. Uma série de razões, eles não conseguem manter populações em áreas afetadas por barragem. A fauna muda. Isso aqui é um trabalho de um colega. Antes de Itaipu, dominava essa fauna, após Itaipu, é outra fauna. Muda por completo. Então são espécies mais sedentárias, tirando o Proquilotus, que ele é um migrador também, são espécies sedentárias de menor valor comercial. Pode passar. Isso é um padrão forte, vários trabalhos em reservatórios do norte ao sul do país, esse padrão se repete. Então está aqui, ó, ilustrando a alteração de fauna. 77 antes de Itaipu, 87 5 anos após e 97 15 anos após Itaipu. Antes de Itaipu, nós temos aquela fauna, basicamente, em termos de aproveitamento pesqueiro. Quanto mais escura a cor,
é a classe do pescado, o mais valioso ele aumenta o valor dele dentro do esquema do comércio. Então nós tínhamos essa cara antes de Itaipu. Quando fecha a barragem já some, já não se acha mais, não sustenta populações. Passam a fazer parte outras espécies, o pescador tem que continuar a atividade dele. E ele começa a incluir outras espécies. 15 anos depois, os migradores sumiram, isso é uma perda de capital natural, uma perda de recursos. E ele passa a investir em espécies com valor menor comercialmente, que são aquelas que vão conseguir colonizar o reservatório. Muitas delas introduzidas, pode passar. Espécies não nativas, espécies exóticas. Esse trabalho avaliou o custo energético de você produzir os peixes, custo energético da pesca e custo energético de você produzir os peixes. Isso tudo em Itaipu, pode passar, que eu fiz um resumo de tudo isso daí. O que aconteceu em Itaipu foi isso aqui, ó, custo energético de produção do peixe, tanto o custo ecossistêmico quanto o custo da pesca, o que você gasta para pescar e o custo que o ecossistema trabalha para te trazer esse pescado. O custo vai aumentando. Cada vez mais difícil produzir pescado ou reservatório e o pescador pegar esse peixe. E o valor de mercado diminuindo. Então nós temos aqui uma alteração de biodiversidade fortíssima, provocando uma alteração de mercado, uma alteração econômica, uma alteração social, que as pessoas agora gastam muito mais para pegar o peixe, tem um valor muito menor de mercado. Então aqui, ilustra rapidamente, eu não vou mais ficar falando muito de impacto, acho que isso daí, só isso daria uma palestra. Eu acho que essa figura ilustra a alteração de biodiversidade, essa é a anterior, ilustra a alteração de biodiversidade, desencadeando alterações ecológicas gerais e alterações sociais econômicas. Pode passar. Bom, isso se sabe muito tempo, sabe? Você constrói a barragem, os peixes somem. O pescador sabe disso, e essa informação logo chegou à academia. E isso é coisa de 50 anos, sabe? Os pioneiros da etiologia já tinham noção de que a barragem tinha seus efeitos negativos sobre a ictiofauna. E é coisa de 50 anos, 70 anos, vem se tentando minimizar esses impactos, corrigir esses impactos, coisa que aparece na mídia, coisa que, acho que se perguntasse, vocês teriam na ponta da língua sobre o que deve se fazer para conservar a ictiofauna, que é o que tem sido feito, que é uma grande bobagem, é uma grande perda de tempo, é uma grande perda de recurso, e pior, porque está piorando a situação de uma situação já periclitante. Pode passar, por favor. Programa de manejo no Brasil, mas isso é mundial, porque a gente importou esses modelos. Tem sido basicamente isso, constrói barragem, vê lá, olha, vai afetar a fauna, nós vamos perder recurso pesqueiro. O que a gente faz para consertar isso, para conservar, no jargão nosso aí? Estocagem, fechamento. Isso aí, se você for na beira de rio e perguntar para um pescador o que deve fazer, ele vai falar estocagem. Segundo lugar, vai falar escada, tem que ter escada de peixe. Esse é o argumento principal. Estocar, que é o fechamento, soltar peixe, e mecanismo de transposição. Isso aqui fez parte de programa de conservação. Os caras imaginavam assim, só que numa ótica mais aplicada, uma ótica mais comercial e econômica. O peixe está sumindo, o que eu devo fazer? Vamos colocar alguém para substituir ele lá. Então eles colocavam espécies exóticas. E isso introduziram corvina, oficialmente falando, introduziram corvina, espécies amazônicas, a tilápia. Isso foi introduzido oficialmente. Você tem registros das concessionárias hidrelétricas introduzindo isso com a medida de conservação. É claro, é maluco, porque não conserva nada na ótica da nossa biodiversidade. Mas eles estão pensando em recurso pesqueiro. Essa foi a ótica da conservação atrelada à ictiofauna. E aqui também, vai parecer muito estranho, mas eles entendiam isso como uma medida de conservação. E eles vão dar seus argumentos. A aquicultura entraria no âmbito de você produzir alevino para isso, para você estocar, e de você aliviar, esse é o argumento que eles usam muito. Vamos aliviar a pressão de pesca sobre os estoques naturais, vamos produzir. Mas que estoque que você vai aliviar a pressão se não existe mais? Não tem mais o que aliviar. Se constrói a barragem, sumiram os peixes de interesse. Então você vai aliviar a pressão de pesca em cima de quem? Não tem mais quem aliviar. Então acaba se ganhando contornos diferentes. Só volta um pouquinho, por favor. Isso daqui foram as medidas que têm sido tomadas 50 e 70 anos. Eu vou falar que o caráter, do jeito que foi feito, é uma grande bobagem e não dá certo. Quer dizer que não se usa mais? Pelo contrário. Como eu falei para vocês, essa aparece na CEMIG.
E quando eu falava assim, olha, estocagem não funciona, assim, o olho arregalava, tá sentado lá, arregalava desse tamanho, porque é o que eles fazem. É a medida de correção. Não estou falando de CEMIG, pelo amor de Deus, estou falando geral. Geral, todo mundo. Ministério Público, todos os setores, o que deve ser? Isso está em lei. Em alguns estados isso está em nível de lei. Se você construir uma barragem, você é obrigado, a empresa responsável, é obrigada a estocar e é obrigada a construir mecanismos de transposição, as escadas. É obrigado, sabe? Está uma balbúrdia, tá em nível científico, não tem respaldo nenhum. De tudo que a gente sabe hoje, é de que não funciona, não dá certo e está piorando. Pode passar, por favor. Não funciona porque talvez não se aplique. Talvez não se aplique à nossa realidade. Talvez, não sabemos. Não tem funcionado pela forma que tem sido aplicado. Completamente equivocada, completamente sem cuidado, completamente sem rigor, completamente sem informação. Essa é a tônica ao longo do século XX. Isso tem sido aplicado ao longo do século XX. Tem melhorado? Tem. Com essa pequena melhora que a gente tem feito, a gente tem percebido que não funciona. Então isso tem ajudado a gente a compreender que não funciona e que está piorando a situação. Pode passar, por favor. Essa é a ótica. Eu sei se, assim, na Idade Média tinham as panaceias. Panaceia era o médico medieval, ele tinha uma poçãozinha que ele carregava com ele, que ninguém sabia direito o que tinha lá dentro, mas assim, o tom mágico era o que imperava. Então, a panaceia era o seguinte: você estava com dor de cabeça, você estava com câncer, você estava com dor no dedo, se você tivesse, o cara tirava a panaceia, fazia um negócio lá, curava tudo. Era uma poçãozinha que curava tudo. Nós estamos usando aquelas 4 medidas como uma panaceia. Tipo, nós temos um problema, às vezes problemas diferentes, joga, aplica, faz uma escada, solta peixe, que vai resolver. Nós nem sabemos por que estamos fazendo isso. Então, assim, tem uma conotação muito forte com a panaceia, com esse caráter milagroso de uma única receita resolver qualquer problema. Pode passar, por favor. Então, ó, essa foi a realidade nossa, em termos de manejo e conservação de ictiofauna. Não é que foi, é ainda. Isso é feito, continua, não mudou nada. Desconhecimento do sistema, o cara nem sabia que espécies tinha lá, mas tomava medida, tipo estocagem. Ia lá e soltava peixe, não sabia absolutamente nem as espécies que tinham lá e ele fazia estocagem. Ele introduziu espécies no passado, hoje é proibido, por lei, mas ainda continua sendo introduzido. Desconhecimento do sistema, desconhecimento do problema, não se sabia. Não se sabia, por exemplo, fazer uma estocagem, se realmente cabia mais peixe lá. O peixe sumiu. Não se sabe, será que cabe mais peixe? Às vezes o ambiente não comporta mais o peixe. Ainda você vai lá e joga. Essa tem sido a realidade ainda hoje. Objetivos pouco claros, abordagem inadequada, não vamos entrar em detalhe não. Falta de avaliação de risco, metodologia inadequada, ausência de monitoramento, isso aqui foi grave. Isso aqui foi um gargalo imenso nessa prática, porque se fazia medida de manejo e achava que tinha corrigido, achava que tinha resolvido. E aí passou-se 50 anos sem saber qual era o significado disso que tinha sido feito. Estamos descobrindo que é negativo. E a ausência de avaliações. Assim, simplesmente tomava a medida corretiva as pessoas e não se avaliava a consequência disso. Pode passar, por favor. Funcionou? Eu já falei que não. Não funcionou e está tornando mais difícil conservar. Essa é a mensagem. Além de não conservar, está tornando mais difícil ainda conservar na ótica quando você usa essas medidas. Pode passar. Eu fiz de novo essa. Tem a ver, sabe? Texto aqui, bobo. Mas tem a ver. A gente sabe que essa Coca-Cola no começo, quando surgiu, é panaceia também. Curava tudo. A Coca-Cola surgiu como um tônico, um remédio, um revigorante, alguma coisa assim. Então a Coca-Cola era uma panaceia sem comer de sério. Muito bem, de repente descobriram que não curava nada, né? Tá, mas pelo menos refresca. Vai, então vamos continuar tomando que é gostoso, sei lá, refresca. Hoje descobriu que faz mal. Sabe? Houve uma evolução de opiniões com relação à Coca-Cola. O programa de manejo que eu falo brasileiro é a mesma coisa. No começo resolver tudo, faz, resolve. De repente não resolveu, viu o que não resolvia. Beleza, mas para consciência resolve. Eu acho que resolve, então assim, me alivia a consciência que estou fazendo alguma coisa. Você nem sabe o que você está fazendo, mas a consciência está aliviada. Hoje a gente sabe que faz mal. Você fazer um fechamento tem consequências. Você fazer uma escada tem consequências. Você fazer um programa de agricultura tem consequências. Passa, por favor. Vou pincelar rapidamente cada um deles. Rapidamente. Estocagem. Estocagem simplesmente. Vamos supor que você tinha lá, os caras pescavam dourado no Rio Paraná. Sumiu, fez a barragem de Itaipu, sumiu o dourado. O que eu vou fazer? Vamos jogar dourado de volta lá. Não tem mais dourado, o dourado desapareceu, vamos jogar dourado. Essa é a ideia. Esse é o raciocínio. Mas vamos imaginar que o sistema mudou. O sistema não é mais de dourado.
Como eu falei na CEMIG, é como se você cortasse a floresta e quisesse que o macaco vivesse lá. Não tem possibilidade do macaco viver onde não tem mais floresta. Nós, assim, metaforicamente falando, cortamos a floresta embaixo d'água. Não tem mais condição para o dourado viver lá. Chegarei nas conclusões. Vamos lá. Volta isso. Nós mudamos o funcionamento do sistema. O sistema é outra coisa agora. O dourado não acha mais o seu ambiente favorável lá, para reprodução principalmente e alimentação. Também, dourado como exemplo, você pode pegar a maioria dos grandes migadores, não vão achar o sistema lá. Agora você pega e fala, vamos restocar, vamos colocar esse peixe de volta lá. Você está jogando dinheiro fora, se não estiver causando mais dano ambiental. Pode ir, por favor. Isso aqui é um sistema, um microsistema decisório para você falar, faço ou não faço estocagem. Cada desvio que você tem aí, você precisa de muita informação. Muita. Então você faz perguntas para responder, você precisa de informação. E isso te dá o caminho até o momento. Faço ou não faço estocagem? E como eu faço, como não faço? Nunca olharam um negócio desse. Nunca é assim, o peixe sumiu, joga peixe lá. Não é passado, hein, gente? É hoje. Se faz isso ainda assim, pode passar. Presta atenção, você vê isso na mídia, com frequência. Isso é um outro sistema decisório. Pode passar. Outro, ainda mais complexo. Porque qualquer intervenção que a gente faz no ambiente tem consequências. Então você tem que fazer muito racionalmente falando. Você tem que ter muita informação nesse ambiente, porque a chance do tiro ser pela culatra é muito grande. Pode passar, por favor. Ó. Só um exemplo bem pequeno, hein? Isso aqui são alguns reservatórios da bacia do Tietê, foram misturados os dados aí, alguns reservatórios da bacia do Tietê, espécies estocadas desse lado aqui, espécies capturadas pela pesca desse lado. Olha aqui, ó, pacu e curiba, duas espécies migradoras, muito apreciadas pela pesca, que antes faziam a pesca na bacia e desapareceram. Ó, olha o esforço de estocagem delas, isso entre 2000 e 2006. Soltando a levina, porque às vezes é demanda de lei, a lei que faz, tem que soltar. O cara soltando levina. Olha a participação delas na pesca. Não pega, porque o bicho está caindo num ambiente que não é o dele. Deve ser predado, deve morrer, deve ir embora, deve acontecer alguma coisa lá que lá ele não fica e lá ele não vai recompor estoque nenhum, porque não tem estoque para ser recomposto. Pode passar, por favor. Pode passar, por favor. Sem contar isso aqui, ó, risco. Tem uma avenida de risco aí associado à estocagem. Dá a impressão, e a gente usa estocagem, sociedade, usa estocagem como um meio de preservar a natureza. Lógico, que é uma medida de conservação, mas tem um simbolismo muito grande por trás dela. Então você vê esses dias de meio ambiente, as prefeituras, às vezes em campanha política, você vê esse tipo de coisa. Vamos salvar a natureza, o que nós vamos fazer isso? Plantar árvores. Isso é de prática, mas eles fazem isso também, vamos soltar peixes. É um comportamento de consciência ambiental, lógico. Lógico que não é. Olha o tanto de risco associado, eu tirei só desses dois artigos. Tem um bando de consequências que podem acontecer. E algumas assim a gente já tem meio que ideia de que pode estar em curso. Os estudos por trás disso aqui no Brasil são escassos. A gente faz estocagem e a gente não conhece muito bem. A gente sabe que não funciona. Agora as consequências nós estamos começando a aprender. Pode ir. Introdução de espécies. Isso foi medida de manejo. Medida de manejo, assim, ó. O pescador pescava, agora não pesca mais, estava faltando peixe lá, vamos colocar alguma coisa lá. Introduziram, isso veio, um monte de espécie veio oficialmente. Nós temos um bando de espécies que foi introduzida não oficialmente. Hoje as introduções são não oficiais porque a lei proíbe. No passado, era a própria companhia energética que colocava. Pode ir. E isso a gente fez uma bagunça geral. Espécies, desde o Brasil mesmo, assim, a gente mudou a espécies de bacias diferentes, fomos trocando de lugar. Então, várias espécies, isso aqui é extremamente simplificado, é um exemplo de nada, temos espécies de todo canto para todo canto. Então, esse fluxo ainda existe clandestinamente, ele ainda acontece. Aqui no Paraná, na bacia do Rio Paraná, tem uma grande pressão por espécies esportivas da pesca, então o tucunaré, o black bass, essas espécies ainda são introduzidas clandestinamente. O tucunaré, assim, ele está aumentando o intervalo de distribuição dele de uma maneira assustadora. Já foi detectado, já capturado, né? Nem detectado, capturado consistentemente no Rio Iguaçu. E você imagina assim, o Rio Iguaçu, o que é o Rio Iguaçu? Extremamente afetado por barragens já. Fauna predominantemente endêmica de pequeno porte. E se põe tucunaré lá, o que você quer que aconteça? Pode passar, por favor. Todas as espécies soltas, oficialmente, ó, truta, tilápia, carpa, traião, sardinha, curvina, paê, tem outras.
Essas foram soltas pela SESC, em programas de peixamento na década de 80 e 90. Pode passar, por favor. Levantamento antigo já, que subestima, não tem nem dúvida disso, a ocorrência de espécies não nativas, essas daqui são de outros continentes, em reservatórios do país. Então, ó, 40% na época tinha tilápia, nesse caso aqui. Bastante, não são todos, não dá para falar todos têm tilápia, não, mas disseminou. Está estabelecido? Não sei também, não sei. Tem ocorrência. Esses bichos ganharam o ambiente natural. Pode passar. Mesma coisa. Dados completamente defasados, são antigos. Tucunaré. Em 70 reservatórios brasileiros, considerando onde ele não é nativo. Tucunaré é uma espécie da América do Sul, da Amazônia, não ocorre em outras bacias. Então ele estava em 30% de reservatórios. A gente já sabe que é muito mais que isso, muito mais. A soltura clandestina e a própria disseminação da espécie tem garantido uma disseminação consistente com o tucunaré, como eu estou falando para vocês. Chegou ao Iguaçu, que é um ambiente que se pensa assim, pô, lá é frio, a gente não vai conseguir. Já está lá. Já está lá e não sabemos as consequências. Pode ir, por favor. Risco. Não dá nem para... Sabe, é desnecessário falar dos riscos de introduções. Você mexer com espécies não nativas. Eu acho que eu coloquei um mero exemplo. Pode ir. Coloquei o meu exemplo que foi a minha tese. Trabalhei com o tucunaré, a introdução dele na bacia do Rio Paranapanema. Então tá aqui, ó, densidade de peixes. Antes, tá lá, tem um pontinho lá. Antes era a densidade. Eu consegui monitorar a alteração de fauna logo depois que ele foi introduzido. Isso é muito difícil conseguir, porque as introduções são clandestinas. Quando você descobre, já está lá, já está estabelecido e já causou impacto. Nesse caso aqui, a gente conseguiu observar. Tem uma dinâmica oscilatória, até aqui a observação. A fauna sumiu. Sumiu em 2 anos. Em 2 anos, ou seja, se você demorou um pouquinho para monitorar, você já não pega mais efeitos. Simplesmente fala, olha, eu não sabia a fauna que tinha aqui antes, e aí você não tem como dizer se o bicho de fato causou impacto. Esses dados mostram claramente. Depois da introdução, a fauna, a biodiversidade no local lá, se é só a densidade de peixes, declinou de maneira abrupta. Pode passar, por favor. Aquicultura, aqui tem paradoxos. Na aquicultura tem paradoxos porque é difícil casar a conservação. Na verdade, é difícil casar a aquicultura com medida de manejo e conservação de ictiofauna. Pode passar, por favor. Se entendeu sempre que foi assim. Se entendeu que assim tinha que ser feito. Estações de piscicultura pipocaram por várias barragens hidrelétricas. Era lei. Tá, isso está... Se eu não me engano, são leis estaduais. Leis estaduais. Minas Gerais, principalmente. Você tem... Onde se insere uma barragem, tem que se ter uma estação de piscicultura. É obrigado, porque é nessa estação que se vão se fazer os alevinos que vão repovoar o reservatório. Dentro dessa ótica que eu estou falando para vocês que é furada. Então, assim, a piscicultura nasce para sustentar um programa de peixamento. Ela ganha os contornos, com certeza. Misturar culturas, isso é uma bagunça geral, e ainda é. Tem muita gente séria trabalhando com isso, hein? Mas a ótica ainda assim é desanimadora. Eles misturaram objetivos, por exemplo, produzir peixe de estocagem com objetivos de produzir peixe para produção. Os objetivos são outros, completamente diferentes, geneticamente falando. Isso foi misturado e se utilizou esses peixes para recompor estoques. Ou seja, às vezes você pegava peixes de produção que são selecionados geneticamente, que a diversidade genética é menor, e usavam para estocar no ambiente natural. Olha, assim, pensa nas consequências genéticas que isso não pode ter. Isso foi feito, continua sendo feito. Continua. Pode passar, por favor. E agora a gente tem outros anseios de agricultura, ainda dentro da ótica de preservação. E eu estou falando que é difícil conciliar um com o outro, mas ela vem nesse mote. Ela vem no mesmo embrulho. Aquicultura para preservação. Eu acho que a gente tem que abrir o olho. Não estou sendo contra a agricultura aqui de jeito nenhum, não. A gente só tem que entender que a agricultura é para produzir. É um meio de produção. Serve para isso. Conservar, me apontem como que você vai conservar esse ambiente que está completamente já alterado pela barragem, colocando um tanque-rede. Eu gostaria de um argumento, um raciocínio claro, de que explicasse como um tanque-rede vai contribuir para preservar tudo que a barragem fez ali. Só que se traz esse tipo de argumento ainda. Essa é uma nova ótica, a ótica dos tanques-redes. Isso está sendo incentivado grandemente na parte de produção. O uso dos reservatórios é mais um elemento agravante. O uso dos reservatórios para produzir pescado, produzir via tanque-rede com desejo celestial de produzir tilápia, porque é uma espécie exótica. Isso já acontece em Minas, em Tocantins, eles estão com muita vontade de fazer isso.
Em Itaipu já aconteceu, não sei se acontece ainda, lá deu meio errado isso aí. Tem uma série de problemas associados ao cultivo que não é considerado ainda e que agrava os nossos intentos de conservação. Pode passar, por favor. Aqui são alguns problemas que, assim, a questão de tempo eu vou ter que correr, não vai dar pra gente tratar não. Tem uma série de problemas quando você instala uma estação de agricultura, tanque-rede ou escavado, são inerentes. Demandaria muito recurso para você evitar esse tipo de coisa. E a gente é despreparado, na maioria das vezes, o agricultor é despreparado, tá nem aí. Aqui, ó, só para você ver o nível. Desmatamento do entorno para produzir lenha para fazer a ração do bicho. Ou seja, faça a conexão com a conservação. O cara coloca um tanque-rede lá, num ambiente que está detonado, e o cara vai desmatar a mata que está atrás da casa dele para produzir a ração do bicho. E ele pesca agora, nessa ótica de Itaipu aí, ele pesca o pescado que antes ele comia, ele faz farinha para dar para o tanque-rede. Sabe, é uma perversão do negócio. Ele usa embalagens de agrotóxicos como boia. Sabe, é por despreparo, lógico, isso dá para melhorar, dá. Eu acho que quem trabalha com essa parte de produção tem que pensar nisso. Vai. E a gente vê nos extremos, isso aqui é um projeto de lei, está na Brasília, sendo discutido. Projeto de lei com o objetivo de facilitar o uso disso aí, carpa e tilápia, nos reservatórios do país, no tanque-rede. O projeto assim, é proibido por lei. O projeto quer facilitar isso, quer facilitar, o tanque-rede é reservatório, então pode, produz, não precisa de parecer técnico, nem nada, abre as pernas para o exótico, com todos os problemas que a gente já conhece. Quem está fazendo isso não é da área, não é da área ambiental, com certeza, pode ser. Pode concordar com um negócio desse, sabendo das consequências, cientificamente falando. Pode passar, por favor. E transposição? Transposição é qualquer luxo da onda de preservação. O rio foi barrado, faça uma barragem, se conserva. É onde a gente tem mais informação, é aqui. Se fortalecer um núcleo de pesquisadores que tem estudado aí nessa última década as consequências e o funcionamento das escadas de peixe. E o que a gente tem descoberto não funciona e causa impactos terríveis em alguns casos. Pode passar, por favor. Você tem várias modalidades de passagem de peixe e elas existem no Brasil. A gente tem canais de transposição, temos elevadores, temos escadas, tudo que permite o peixe passar a barragem. Porque imagina o peixe migrador, ele bate na cabeça na barragem e fala, e agora para onde eu vou? Então, você faz uma passagem que ele consegue continuar a jornada. Essa é a ideia. Isso aqui foi um evento que aconteceu em Lavras, histórico, foi o primeiro. Tudo pesquisador da área, então dá para notar que é uma área de investigação forte e o povo tem progredido com conhecimento, e é isso que eu estou falando para vocês, a gente tem descoberto que não funciona. Esse simpósio vai se repetir agora em novembro em Toledo, aqui no Paraná. Pode passar, por favor. Uma série de artigos, aqui sim está substanciado, aqui tem uma série de publicações científicas mostrando os problemas. Pode passar. Esses são alguns dos problemas. Nem todas as espécies sobem, no geral, não vou nem ver. Nem todas sobem. A gente acha que depois esse caso não sobe. Não é todo mundo que sobe, não. São alguns que sobem e sobem muito. Muito mesmo. E não descem. Esse é o grande problema. Eles sobem e nunca mais voltam. Então tem que se pensar nisso. Para onde você está mandando esses peixes? Porque se você deixar a escada aberta, lá embaixo, se você vai tirar toda uma... Você corre o risco. Tirar toda uma população, jogar para outro lugar e nunca mais ver. Porque ela vai subir. Tem exemplos que mostram isso. Vai passar, não vai dar para a gente ver, com certeza. Tem uma série de cenários de configuração de hábitats nunca foi considerado, nunca foi levado em consideração. Pode passar, só para dar, pode passar. Pelo amor de Deus, passa aí. São um sistema... Fica tranquilo. Eu estou com medo do tempo. Não, fica tranquilo. Está todo mundo querendo ficar mais um pouco. Então excelente. Então vamos mandar brasa. Esse, passinho, por favor. Tem situações, e esse é o trabalho que o professor estava falando, a gente detectou situações onde, por lei ou pelo senso comum, se demandava uma escada, construir a barragem, falava, tem que pôr a escada para salvar os peixes dali, para conservar os peixes. Só que olha a situação, abaixo tem toda uma condição ambiental que poderia manter esses peixes, não sabe disso. Acima nós temos um reservatório e mais nada. O reservatório a gente sabe que os bichos não se mantêm. E aí você coloca uma escada, você tira eles daqui, que eles sobem, algumas espécies sobem para valer. Vão para lá e nunca mais voltam. Nunca mais. Ou seja, você tem um ambiente bom embaixo, um ambiente ruim em cima, você abre a porta, eles vão criar uma manada lá para cima e nunca mais voltam. Isso é um impacto ambiental terrível. É você
dá a chance de escolha para o peixe. Se quer ficar no bom ou no ruim, ele não tem essa percepção, ele simplesmente segue fluxo. Seguir o fluxo, ele vai lá para cima, nunca mais volta. Não sabemos explicar ainda por que não volta, mas não volta. Nós publicamos 2 artigos agora, lá do Tocantins, que mostram. O volume de peixe subindo é assustador. Descendo, você conta no dedo. Você conta no dedo em escala anual. Então você tem uma série de problemas associados ao uso disso daí, que as pessoas não sabem. Se você for conversar com as pessoas na rua, fala, o que eu devo fazer para conservar? Eles vão falar, estocagem, eles vão falar, escadas. Isso entre cientistas, que tem a briga científica por trás disso aqui. Tem cientistas que ainda duvidam disso. Isso nada, no nível científico. Então, quando tem o simpósio lá, o primeiro que teve, saiu uma briga lá. Saiu porque a gente chegava e falava assim, não funciona, não sei o quê. Os caras não aceitavam, não. Mesmo à luz da evidência, a gente sabe que a ciência funciona de maneira muito complexa, quem estudou filosofia da ciência sabe disso. Então, assim, psicologicamente, o cara não concorda com isso daí, mesmo à luz das evidências. Pode passar. Beleza. E agora, né? Fazer o quê? Pode passar. Essa foi essa primeira aqui, ó, foi a mensagem que eu quis passar na palestra original da CEMIG. A gente deve compreender isso como sociedade. Cientificamente, eu acho que a gente está mais em condição. Mas em nível de sociedade, nós vamos compreender isso aqui, ó. Construiu, perdeu. Não tem o que se fazer. Nós não conseguimos corrigir a biodiversidade de um local que é barrado. Não existe tecnologia para isso. Não existe conhecimento que faça voltar o que era ou manter no estado artificial o que tinha antes. É uma decisão. Isso, estou falando em nível social, de sociedade, por quê? Entre aspas, a sociedade que decide que constrói barragem. Entre aspas, nós vamos ver no final da palestra um negócio terrível. Mas, entre aspas, a sociedade que decide onde constrói barragem. Então a gente tem que saber de antemão, olha, se você vai construir, vai perder. Não tem volta, você vai perder a biodiversidade que tinha ali, você vai transformar ela. Não tem remédio. Nós temos que ter essa consciência e passar isso, missão nossa cientista, passar isso para a sociedade. Na palestra da CEMIG, que eu participei, a gente via que as pessoas que não são da nossa área não têm essa percepção. Economistas, engenheiros, eles não têm a mínima percepção com relação a isso. Porque o argumento deles é, vamos construir, nós precisamos de energia, vamos construir, e depois uma escada resolve. Uma estocagem, eles usam esse argumento. E a gente está falando que não funciona, não tem remédio. É uma decisão que tem que ser tomada de antemão. Vai construir, faça. Na ciência que você vai perder. Você tem que saber disso. Então, compreender que haverá perda de biodiversidade, compreender que não temos tecnologia para corrigir isso daí. Então, tudo que eu falei, pode passar. Sabe, são algumas orientações que a gente tem que começar a pensar. A gente tem que descartar, pelo menos do jeito que a gente usa, a estocagem, aquelas 4, a panaceia, nós não vamos jogar fora a panaceia, mas a gente tem que olhar com outros olhos. E começar a pensar numa nova ótica. Tem que pensar, pesquisa sobre as fontes alternativas, aquela ladainha, de sempre, mas tem fundamento, tem sentido. Se a gente está compromissado com conservar. Se não tiver, também não precisa nem pensar nisso. Incentiva o uso de fontes alternativas de eletricidade, reduzir perdas, reduzir desperdício, reduzir demanda, conhecer a demanda. Isso daqui, ó, isso é necessário. Nós não sabemos conhecer a maldita demanda de eletricidade. Nós não sabemos, porque a informação que é passada pra gente, eu duvido. Sinceramente eu duvido. E eu vou terminar a palestra com um caso particular, talvez vocês conheçam, que aí sim dá para duvidar mesmo. Gostaria de transparência nisso, ó. Conhecer a real demanda. Porque o argumento é assim, mas o senhor gosta mais de peixe do que de seres humanos? A gente não isso aí. Então, se o senhor gosta de um chuveiro quente, de um ar-condicionado, de escutar uma música, televisão. Precisamos. Se não construir barragens, é apagão. Planejamento hidrelétrico em nível de bacia, avaliação integrada, avaliação ambiental na fase de inventário, preservação de bacias inteiras, imputar prejuízo em quem está lucrando. Isso meio que não acontece. Mas tinha que acontecer. O cara lucra assim, homericamente, com o negócio. E aí você tem que monitorar a ictiofauna e já dá um passo para trás. Por que eu tenho que monitorar a ictiofauna? Por que eu tenho que monitorar macrófitas aquáticas? O cara está lucrando milhões e toda a alteração de biodiversidade social está nas costas dele. Ou da sociedade, lógico. Se é decisão nossa, nós temos que pagar esse custo. Pode passar, por favor. Bom, alguma coisa sobra nessa ótica de falando de biodiversidade. Não é que vai tudo para o espaço e se perde. Alguma biodiversidade sobra lá. Deve ser conservada com toda excelência, a máxima excelência. Não é porque se estragou, você não presta mais que se dane isso aí. Não, vai sobrar. Você decidiu construir, vai perder, vai sobrar. Isso que sobrou tem que ser conservado com o maior esmero possível, que é a biodiversidade remanescente.
Quem vai conservar isso? Sei lá, nós, deveria ser nossa sociedade. A sociedade está lucrando e fazendo uso, benefício disso aí, deveria ser nossa. Então, total responsabilidade do empreendedor pela manutenção da diversidade remanescente. Eles não entendem assim. Eles têm dificuldade, participar de reuniões, assim, do cara falar, até aqui sou eu, dali para lá não sou mais eu não. Então assim, eu faço um monitoramento até a curva do rio ali, dali para lá não tem mais nada a ver com isso. É muito complicado, difícil de saber quem que é o responsável, não somos todos nós, a sociedade. Mas quem está lucrando em verdinhas não somos nós, né? Monitoramento líquido biológico permanente, sabe? São coisas muito... Aqui são mais detalhes, por favor, passe e perde um pouco de tem algumas condições que garantem, às vezes, a conservação desses peixes que somem. Não no reservatório em si, mas no entorno. E a gente tem perdido isso. Por exemplo, isso aqui, ó. Preservação de tributários, preservação de trechos livres ali em cima, de rio. Isso tem evidências que mostram, se você tem uma barragem, se você tem tributários grandes acima da barragem, você consegue manter populações locais dessas espécies migradoras, por exemplo. Só que a demanda é tão grande, não sei, a demanda eu não conheço, mas assim, a vontade por barragens é tão grande que quando você constrói uma aqui, o cara já vê um espaço ali, ele já quer pôr outra ali, já quer pôr outra ali, então vai tudo para o espaço. Você perde qualquer condição que poderia manter um pedaço da biodiversidade natural dali. Então, ó, tem alternativas? Tem. Vai se perder, vai diminuir o lucro, vai ser mais dificultoso, vai. Nós não estamos preparados para isso em termos de humanidade, a gente ainda não tem essa percepção. Pode passar, por favor. Pode passar. Então isso aí, ó, descartado. Isso aí deve ser repensado em profundidade. Pode passar. Muito bem. Aí num nível um pouquinho maior. Eu vou tentar logo fechar isso aí. Por que se preocupar com essa porcariada toda? Por que, assim, esses caras que se preocupam mais com o peixe do que com o ser humano, por que vão me preocupar mais com o peixe do que com o ser humano? Por que não manda para o espaço, que explode esses peixes que estão atrapalhando o progresso do país? É que é como se vende a mensagem de que o ambientalista é o cara que só atrapalha, de que é o cara que está impedindo o progresso, de que assim, a agricultura que está subindo para a Amazônia e vem o ambientalista, lá se amarra na árvore e não deixa aquilo, é o cara que está entravando no Brasil. Por que não manda esse povo para o inferno? E a gente, de fato, dá assim, a equidade social, dá a igualdade social, divide renda. Por que a gente não se comporta dessa maneira? Vou dar um argumento aqui. Um argumento. Pode passar. Do porquê não mandar o peixe para o inferno, né? E o peixe aqui é um pedacinho. Um pedacinho de nada. Tivemos esse caso recente aí. Vou mostrar como a situação é assim, é um imbróglio. Como a gente se confunde rápido com as coisas. E como a mídia, né, trata de maneira bem estranha. Os dois casos onde o excelentíssimo ex-presidente teve participação. Um foi uma rã, acho que em Santa Catarina, sapo, rã, me perdoe a ignorância, em Santa Catarina, e outro foi a Piraíba, no Madeira. Então, o caso do anfíbio, para não errar, no caso do anfíbio, houve a opinião assim, não é possível que o anfíbio pare a construção da BR-101. Não é por causa que as construções, também falta precisão da minha parte, de que identificaram uma espécie rara, alguma coisa assim, e aí se parou a construção para mais estudos. Você precisa de mais estudos aqui, aquilo que arrepia quem está construindo. Precisa de mais estudos para concluir se pode ou se não pode. Então, se você precisava de mais estudos, parou a construção. Aí o excelentíssimo falou, não é possível que uma rã, um anfíbio, pare a construção de uma estrada que, né, vai fazer o país crescer. Mesma coisa aqui, não é possível que um bagre vá parar a construção de uma hidrelétrica. Se levar para esse tom, é só dar um tiro na cabeça, não é nem no pé, é na cabeça. É na cabeça, direto. Porque não é uma mera espécie que a gente está preocupado. Bom, a nossa preocupação somos nós. Quando eu estou querendo conservar essa desgraça, estou querendo autoconservar. É eu, o foco é eu. E esse é o meu argumento, coisa que vocês já devem saber. Então, caraca, vocês são estudantes, vocês estão sabendo disso aí, pode passar. Tem várias razões para conservar, várias, algumas aqui. Do porquê se engajar na conservação da natureza, da biodiversidade. Essa daqui eu acho que tem sido, acho que tem que ganhar força, isso tem que ganhar força. Nós temos que mudar a consciência, mudar a percepção de como a gente vê o meio natural. O meio natural, ele é um provedor de bens e serviços. Ele funciona assim pra gente, nós não entendemos. Quando o meio ambiente aparece pra gente, ele aparece como um entrave, um saco chato que está impedindo o progresso. Não, quando eu falo eu tenho que conservar o sapo, eu tenho que conservar todo um sistema que garante a estrada.
Eu tenho que conservar todo um sistema que garante a produção agrícola. Eu tenho que conservar todo um sistema que garante a água potável. Conservar um sistema que garante o clima do planeta. É nessa ótica que a discussão tem que andar. Porque se perder esse sistema, não temos mais humanidade. Esse é o lance. É um extremo? Não é. É uma percepção, é compreender como as coisas funcionam. Isso está na ecologia, isso é ecologia básica. Basta você entender um pouquinho de ecologia, você chega a essas conclusões. Então aqui tem algumas razões do porquê conservar. A razão do que eu estou trazendo para vocês é de porque nós dependemos. Se eu perder, não tenho mais o que fazer. Dissolve-se economia, dissolve-se cultura, dissolve-se humanidade. Não teremos mais. Aquela frase batida lá, tem a ver, é boba, do índio, falou assim, um dia vocês perceberão que não comerão dinheiro, essas coisas assim. Tem a ver, tem até sua superficialidade, mas tem a sua profundidade quando a gente traz para esse âmbito. Pode passar. Nós pensamos que o mundo é assim, ó. Infelizmente, na minha concepção, lógico, muita coisa de opinião minha aqui, estou direito de discordar de ninguém, mas nós pensamos que o mundo é assim. Uma economia onde sistemas humanos se desenvolvem, brotam, se desenvolvem em cima de uma economia e tem uma interface com um ecossistema natural, uma interface com o ambiente natural. E de repente, entra em conflito isso. Os promotores do desenvolvimento vão ver isso como um problema. Então faz o que? Chuta o ambiente, está atrapalhando. Está atrapalhando. Precisamos da margem para que essa bolha cresça mais e isso leve consigo a humanidade. Os economistas, assim, não estou falando dos economistas presentes, mas os economistas pós-iluminismo, eles pensam tudo assim. Eles não enxergam isso. Isso aqui não é fonte de bens, não é fonte de matéria, não é fonte de condições mínimas de existência. E eu coloco água e ar. Água, ar e clima. São condições mínimas de existência. Eles não têm essa percepção. Para eles o ser humano consegue produzir e dessa produção vai conformar grandemente o que são todos os sistemas humanos, a cultura. Não é assim. Não pode ser assim. Quem sabe o mínimo de ecologia sabe que não funciona assim. Sabe que um leite não sai da fábrica. Sabe que a soja não sai da fábrica. E não sai nem de um sistema puramente agrícola. Vocês pegaram os artigos recentes sobre o povo que está discutindo agronomia e conservação, eles batem nessa tecla duramente, o povo da conservação, de que sistemas agronômicos, e aí eu entendo muito pouco, dependem de biodiversidade, por uma série de razões. Vai da polinização à diversidade daquilo que está se produzindo. Diversidade genética. Pode passar, por favor. O que nós temos é uma situação assim, nós temos ecossistemas naturais que montam um grande pano de fundo. E é onde sistemas humanos se desenvolvem. E desses sistemas humanos brotam sistemas econômicos. O sistema econômico que a gente fala assim, o mercado justifica tudo, é um nada. Sabe, a gente está nesse lema de mercado justifica tudo. E passa como um rolo compressor por cima do resto. Passa por cima disso. Passa. Nessa ótica a gente passa por cima disso. Disso então, sem base. O que nós temos são os sistemas naturais, onde sistemas humanos entram. E aparece sistema econômico porque a gente é uma espécie que troca. A gente é uma espécie que acumula bens. A gente é uma espécie que dá valor a esse tipo de coisa. Pode passar. Esse relatório aqui é fantástico. Millennium Ecosystem Assessment. Isso está na internet. Se vocês procurarem, vocês vão achar. Lá ele coloca claramente, ele é fantástico por causa disso, ele coloca claramente nossa existência e nosso bem-estar. Está lá, well-being. Nosso bem-estar depende disso. De perder isso, vai perder isso. Amanhã? Não. Mas depois de amanhã também não. Em alguns anos. Talvez 50 anos. É uma escala que às vezes não nos toca. Para alguns sim, se são novos, eu também. Eu sou novo, em 50 anos eu ainda vou estar me preocupando sim. 100 anos, sabe, está tão distante que a gente perde a percepção do problema. Não importa. Precisamos disso para manter o nosso bem-estar. Aqui está em inglês, ele coloca uma série de serviços ecossistêmicos, bens e serviços ecossistêmicos que garantem uma série de fatores que garantem o nosso bem-estar social. Se perder isso, tudo indica que isso vai pelo mesmo ralo. Vai, por favor, próximo. Vocês devem conhecer esse trabalho. Alguns de vocês talvez. Ele é antigo. Foi um trabalho, assim, diria, todo quanto seminal. Porque ele tentou fazer ele tentou aproximar a economia do capital natural. Chama de capital natural, então já tem um entrelaçamento entre a conservação e sistemas econômicos. Ele falou assim, a ideia é fantástica. Ele tentou quantificar valores para os serviços ecossistêmicos, coisas que a maioria não entra no mercado. A gente não dá nem bola. Tipo purificação da água, produção de oxigênio, controle e regulação de clima. A gente não gasta um tostão com isso.
Nada, isso aí a natureza faz de graça. Nós estamos já preocupados com relação ao aquecimento global, perder esse serviço. Perder, ele vai ser alterado, o mundo vai alterar, porque nós estamos alterando a malha de relações que garantem a funcionalidade da biosfera do presente. Ele quantificou isso, ele quantificou. Se eu precisasse pagar, se a sociedade precisasse pagar os serviços que os ecossistemas prestam de graça para a gente hoje, quanto isso custaria? Se eu sim, hoje perdemos todos os serviços que a natureza faz de graça para a gente, vou ter que pagar. Quanto isso iria custar? Pode ir, por favor. Ele chegou a esse valor, esse 97, 33 trilhões por ano. Nós temos que pagar 33, nós não temos tecnologia para isso. Nós não temos tecnologia para purificar o ar, não temos para produzir oxigênio do jeito que é produzido. Nós não temos tecnologia para produzir diversidade genética do jeito que é produzida. Nós não temos tecnologia para regular o clima do planeta. Não tem nada disso. Ainda assim, se tivesse que pagar para isso, sem ter tecnologia. Chegou a esse valor, 33 trilhões por ano. Coisa que a gente não paga. O PIB, 97, foi 18 trilhões. Ou seja, a gente não teria dinheiro para pagar. Mesmo se falasse assim, ó, vamos perder tudo e a gente paga, artificialmente a gente faz o negócio funcionar, nós não teríamos dinheiro para pagar isso daí. Então assim, existe toda uma gama de bens e serviços ecossistêmicos que no funcionamento do ecossistema natural, ele traz esse serviço à tona e nós utilizamos e não na cegueira, aquele véu imenso que a gente carrega, a gente não enxergamos, a gente acha que não tem importância. Então aparece um sapo na frente e fala, joga esse sapo fora, não é assim. É outra realidade. O sapo é um nada dentro de um sistema maior em funcionamento. E a gente tira vantagem desse sistema. Pode passar, por favor. Rios e lagos, de acordo com Costanza. Rios e lagos, 1,7 trilhões por ano. Wetlands, 4,9 trilhões por ano. Temos que pagar. Temos que pagar pelo serviço que eles nos prestam. Aí a gente pensa na hidrelétrica. Hidrelétrica é um serviço ambiental que os ecossistemas prestam pra gente. Só que quando você opta pela hidroeletricidade, você perde todo o resto. Desculpe, você perde, não todo o resto, mas você perde serviços importantes que antes, de graça, eram feitos. Pode passar, por favor. Esses são alguns bens e serviços dos ecossistemas aquáticos. Só para ilustrar, para exemplificar, para não sei o quão familiarizados vocês estão com isso daí. Regulação de gases, controle de distúrbios, suprimento de água, regulação do ciclo da água, tratamento de poluentes, fertilização lateral, provisão de hábitats, biodiversidade, valor cultural, produção de alimentos. Não, a gente pensa assim, o que o ecossistema tem a me oferecer? É esse vermelhinho aqui, essa é o que entra no mercado, é o que entra na economia. Produção de alimento, produção de matéria bruta e recreação. É o que a gente consegue quantificar. Costanza foi nesse nível aqui, ó. Eu consigo quantificar coisas que a gente não lucra. Ninguém vai ganhar dinheiro com aquilo agora. Ninguém vai. Mas se tivéssemos que pagar para fazer, não teríamos dinheiro. Essa é a mensagem. Pode passar. Então tá aqui, ó. Temos um mundo de bens e serviços ecossistemas aquáticos. A energia hidrelétrica é um pedaço. Só que se você optar por ela, você compromete o resto. Grande medida. Outros serviços se perderão, porque você optou por um que transforma o ambiente. Por favor, pode ir. Beleza. Então, ó, eu acho que nós estamos no momento de não nos iludir mais. Aqui no lance aqui, tio fauna, você perguntaria, como conservar tio fauna nessa ótica? Olha isso, de barragens. Se eu falei que quando você opta pela barragem, vai perder biodiversidade. Não tem alternativa, não tem tecnologia que faça voltar. Sabendo disso, como conciliar? Eu não quero passar uma perspectiva pessimista, eu quero ser realista com vocês, porque isso é um conflito, isso é uma situação extremamente difícil que nós vamos ter que participar. Nós, principalmente. Aqui é heterogêneo, não sei o que cada um faz, mas nós somos da academia, nós estamos estudando, nós estamos sabendo de informações que a maioria das pessoas não tem. Então, eu sendo um engenheiro, eu sendo um biólogo, eu sendo um economista, eu tenho que estar sabendo das consequências disso. E não só do lucro que está sendo. O mercado justifica tudo. Esse slogan parece coisa de eco chato, mas não é. Eu não estou indo para esse lado. Eu estou indo para um lado de conservação da espécie humana. E sem se levar para um lado de tragédia, nada disso. Não estou indo para esse lado. Estou indo para um lado de que se perderá qualidade de vida quanto mais se avançar no lema de mercado justifica tudo. Porque o mercado passa por cima até das pessoas. Vocês sabem bem disso. Pode passar, por favor. Então, ó, conservar nessa ótica dá. Infelizmente, sinceramente falando para vocês, não dá. Não conheço, não sei nenhum artigo que mostre conciliação de um panorama desse tipo aí e a manutenção da biodiversidade. Pensem que nós temos isso aqui ainda. A Amazônia está lá, em grande medida. E eu mostrei também o panorama de que está vindo a hidrelétrica lá com força. Decidiu-se por isso. Decidiu-se. Hidrelétrica é barato.
Beleza? É isso que eu quero, energia barata para todo mundo. Tem histórias que não é tão barata assim, eu não vou conseguir entrar no tema não. Beleza, decidiu-se hidrelétrica, eu acho que vocês não participaram da discussão, eu também ninguém me perguntou não, sobre se eu queria hidrelétrica ou não. Essas coisas assim, é muito fachada, a gente sabe disso. Ainda está de pé, dá tempo. Como? Vai envolver tanta coisa que... Quem vai entrar na última dimensão, que é a pior, vai, por favor. Bom, essa mensagem, eu quero entrar na última dimensão, eu prometo que já vou encerrar. Pensem nisso, se hidrelétrica e energia limpa, porque as palestras que eu ouço quando vem o povo do setor elétrico, é isso que eles falam. Eles falam a coisa mais maravilhosa do mundo, como se fosse a revolução verde no mundo. Não é, meu, não pode ser. Pode ser assim, limpa, não é. Uma barragem afeta do indivíduo, a sociedade que é ali do entorno, com certeza, a biosfera deles, poucos exemplos aqui, mas eu mencionei. Renovável, aí pensa se é renovável. O cara pensa assim, ó, é tão assim o véu na frente, é tão denso, que ele pensa que é renovável porque chove, sempre tem água, e aquilo vai durar. O próprio engenheiro sabe que uma barragem tem uma vida útil. Chega um momento que ela não vai mais produzir energia não, ela vai assoreando, vai depositando sedimento, chega um momento que ela não tem mais a capacidade de produzir o que produzia antes, e algumas barragens perdem o custo-benefício, são abandonadas. E aí entra a questão de descomissionar, vamos voltar ao Rio que é. Pensem numa ótica, por favor, vote na imagem do Brasil, aqui. Pensem o Brasil inteiro de vermelho e azul. Não tem mais barragem a se colocar. E barragem, dependendo do local, é 50, 100 anos que dura uma barragem, a vida útil dela. Imagina um momento onde a gente barrar tudo, passar 100 anos, e aí? Perdeu. É renovável? Você perdeu o ecossistema original e perdeu a barragem. Não tem mais o que fazer. Se perdeu ela passou o tempo de vida dela, você não vai mais lucrar com ela, nem produzir energia elétrica e perdeu os serviços do ecossistema que antes davam de graça para você. É coisa de planejamento social, é um nível assim, que está além do nosso, sabe? Nós não participamos desses debates, isso é um grave erro, mas porque também não como a dimensão que eu vou mostrar para vocês, nós estamos alienados sem se perguntar, tá? Então nós estamos muito fora disso. Pense nisso, reflitam nisso. Não pode se renovar, porque ela vai acabar um dia. Por favor, passe. Passe, por favor. Passe, por favor, se não deixar de falar. Ó, a gente está vivendo, isso já aconteceu em anos passados, isso aconteceu, acho que a semana retrasada, um apagão no Nordeste. E esses apagões têm sido o lema em prol de mais barragens. Então assim, ó, o senhor quer um novo apagão amanhã? Barragem que nós precisamos. Isso tem sido o argumento. Então, isso aconteceu no passado e continua acontecendo, como um grande argumento porque a gente precisa de barragem. E eu falei no momento da palestra assim, que eu gostaria de saber a real demanda. Eu gostaria. Para poder decidir se precisa de mais barragem ou não. Pode ir. Pode ir, por favor. Eu fiquei assustado com isso daí, porque, principalmente crianças, isso era um relatório de impacto ambiental, um RIMA resumido, bem pequenininho, de Belo Monte, no Xingu, que é uma barragem das mais polêmicas, que envolve diferentes níveis de impacto. Muito bem, eu peguei isso aqui, peguei na internet, fazendo aula de conservação, eu achei isso aí. Se você vai folheando isso aí, parece assim, que é o progresso verde chegando, sabe? Isso sabendo todos os problemas ambientais e sociais que Belo Monte vai trazer. Especialistas que falam isso, trabalham lá. Se você ler a cartilha, isso é uma cartilha do governo, Brasil para Todos, Eletrobras, Minas e Energia. Então eles trazem uma mensagem, pelo amor de Deus, eu como pessoa duvido, como pessoa, vou falar que é verdade, não vou cair nessa rixa aí não, mas eu como pessoa, cidadão, racional, eu duvido disso aqui. E dá para duvidar mais ainda, pode passar por favor. Quando começou a agitação de Belo Monte, não sei se vocês sabem disso, criou-se um painel de especialistas. Vários pesquisadores de diferentes locais se manifestaram. E não é só o da conservação, não é só ecólogo, biólogo. Tinham, tanto aqui, planejamento econômico, são doutores de todas essas áreas aí. Se manifestaram contra Belo Monte. Não fizeram uma carta, um manifesto, falaram assim, nós somos contra. Não, eles apontaram todos os problemas do EIA-RIMA. Eles pegaram os relatórios de estudo lá de Belo Monte e apontaram subdimensionamento, não sei o que lá, apontaram tudo isso, falaram, olha, tem problemas
subestimados em Belo Monte. E mandaram isso para o governo, uma coisa assim. Esse painel especialista, eles se manifestaram e mostraram problemas, pode passar. Está aqui alguns deles, tá? Sobre os impactos. Apontaram problemas mesmo. Nem foram ouvidos, nada, passaram por cima deles como se não tivessem feito. O governo, assim, ó, são especialistas, o governo paga isso aqui para pensar. Como que não ouve então a hora que tem que falar? Eles estão dando opinião, tem que ouvir no mínimo. Eles deram opinião, passou por cima, não quis nem saber. Aí eu fiquei sabendo de uma história, aí você pode passar, por favor. Aqui a gente tem que pensar, hein? Aqui é o desfecho, isso aqui é uma esfera que não está ao nosso alcance, felizmente. Saiu uma entrevista, a referência está ali do lado. O professor Célio Berman, eu não conheço, quem conhece, ele cometeu pecado, porque eu não lembro a formação dele, se ele é engenheiro, uma coisa na área das exatas. Ele trabalhou, isso tudo de acordo com essa entrevista, fiquei sabendo de acordo com isso. Ele trabalhou com a Dilma quando ela era ministra. Então ele era assessor dela, tipo um assessor técnico dela, e ele ajudava ela a tomar decisões técnicas. Então eu estava lá junto. E na entrevista ele fala que ele conta a história de como que se decide a construção de uma hidrelétrica. Não é demanda de energia, não tem nada disso. Se é demanda de energia, é uma outra demanda aí que não é chuveiro quente em casa, não é ar-condicionado, é empresa metalúrgica. Você está lá na Amazônia, extrai alumínio, arregaçar a Amazônia. Você construir uma hidrelétrica para arrebentar com a Amazônia, vender alumínio a preço de banana para o exterior, depois comprar ele beneficiado. Sabe, é uma lógica perversa, completamente perversa. Por isso que eu peço, concluo, quero ver a demanda de energia elétrica com uma sociedade desenvolver culturalmente, que é isso que eu acho que a gente quer. Então tá lá, ó, o governo faz o seguinte, o povo está mexendo com as decisões. Tem essa síndrome do apagão que ele fala. É uma ameaça. Ó, se não fizer, vai ter apagão. Se não fizer, vai ter apagão. Então, dentro desse pânico de apagão, a sociedade fica acuada. Lógico, assim, pô, se não tiver barragem, não vai ter energia elétrica. É a informação que chega pra gente. É isso que acontece. Pode passar, por favor. Então, o gestor, quando entra, e ele defende lá a barragem, o programa político dele, defende a barragem. O gestor faz o quê? Contato com empreiteiras que, isso de acordo com ele, hein? Simplesmente seguindo a entrevista que ele deu, as empreiteiras bancam a campanha de determinados políticos, controlar, banca a campanha e como moeda de troca, o político faz de tudo para liberar uma barragem. Entende? Ele gente, pelo amor de Deus, não sou eu que estou falando isso, não é de empiria própria, experiência própria. Se eu uma entrevista na internet, passo, quem quiser, manda um e-mail que eu passo para vocês. Se vocês colocar a Célio Berman, uma entrevista, não está ali, vocês vão achar. Olha a lógica. O político tem a campanha, porque precisa ser elegido, então ele recebe dinheiro de campanha das empreiteiras, que em troca, quando ele estiver lá dentro, o compromisso dele é facilitar ou colocar como prioridade a hidrelétrica. Quem lucra com a hidrelétrica? Lógico, são as empreiteiras que constroem e as concessionárias, quem vai fazer aquilo funcionar, quem vai gerir, quem vai tomar conta. Então eles vão lucrar enormemente. Pode passar, por favor. Essas hidrelétricas são para quê? Para aquecer casa? Eu não sei, eu não posso responder porque eu não sei. De acordo com tudo isso que acontece, eu fico em dúvida de responder sim ou não. Não sei. O que eu sei é o que ele fala, né? Mas isso não é só ele que fala, tem muitos pesquisadores da área na Amazônia que falam isso. Que hidrelétrica lá é para isso. Para isso aqui, como eu falei, pegar, extrair de região amazônica minério bruto, vender, e o minério bruto vale menos, vende isso para o exterior, onde vai ser beneficiado, e a gente compra de volta beneficiado. Ou seja, a gente dá a preço de banana e paga caro de volta. Arrebenta o ambiente com uma hidrelétrica, arrebenta com essa extração e ainda compra o que a gente vendeu a preço de banana. Sabe? Uma lógica que não faz o menor sentido se assim realmente estiver acontecendo. Tá, aqui tá lá, beneficiado de volta, muito mais caro. E vive nesse ciclo. Síndrome do apagão. Não tem apagão, vai perder sua televisão. Então o cara lá prometeu fazer barragens, expandir, vamos votar nele. Vota nele, ele vai abrir e segue o rumo. Então eu gostaria de maior transparência, falando assim como cidadão, não como cientista não. Como cidadão eu gostaria de transparência, saber de fato para que se precisa de hidrelétrica na Amazônia. Em nível de se perguntar, para desenvolver a Amazônia, para mudar aquilo que está lá,
Não sei, não sou eu que decido, acho que nem vocês vão decidir quem decide isso aí, é eles lá. Eles têm que dizer se eles querem uma São Paulo na Amazônia, por exemplo, uma Curitiba na Amazônia. Se eles querem, se estiverem em Manaus, vocês devem ter visto coisas diferentes. Tá? O estilo de vida é diferente. Tá? Então, gente, por favor, passe. Entenda o pepino que está em mãos. Não é só ictiofauna. Ictiofauna é um pedacinho. Nós temos um problema muito maior em mãos de conservação. E aqui eu estou falando de conservação aquática. E isso está em todos os níveis. Todos. A agricultura, assim, expandindo, sem menor cuidado. Tem que expandir? Talvez tenha. Com cuidado ambiental? Não. E eles dependem do ambiente. A gente sabe disso, tem exemplos lá, aqui também deve ter esse tipo de exemplo, de que o cara arrebenta, desmata tudo e ele tinha água, de repente não tem mais água. Sabe, olho de água na propriedade ele tinha, nascente, esse tipo de coisa. E ele tira a mata ripária. Tudo isso é discussão de código florestal que queria desproteger as zonas ripárias de pequenas proporções, alguma coisa assim. Tem exemplos, o cara cortou, em poucos anos o olho da água some, e o cara reclama, eu tinha água aqui, agora não tem mais. E aí? Foi avisado. Foi avisado. Então, ó, sei lá, vamos fechar com duas frases aqui, uma é de matar, que é do Wilson, e a outra é de reflexão. Então, a primeira aí é do Wilson, né? O Wilson conhece. O grande processo em curso na década de 80, que há de tomar milhões de anos para ser corrigido, se for, tomara que seja, é a perda da diversidade genética e de espécies pela destruição de hábitats naturais. Essa é a loucura que nossos descendentes provavelmente menos nos perdoarão, quem está lá no futuro. E olhar as decisões que nós tomamos hoje, vai ter vergonha da gente, muito provavelmente, vergonha, porque nós estamos deixando um mundo muito estranho para quem está chegando. Pode passar, por favor, e essa aqui é a grande reflexão dele, de Nietzsche. O homem é algo que deve ser superado. O homem, isso diante dessas limitações que a gente coloca, fala, não dá, tem que ser assim, o estilo de vida é esse, tem que ser assim. O homem é algo que deve ser superado. O homem é uma corda estendida entre o animal e o super-homem, uma corda sobre um abismo. O que há de grande no homem é ser ponte e não meta. O que pode amar-se no homem é ser uma transição e um ocaso. Amos que não sabem viver senão no ocaso, porque estão a caminho sempre do outro lado, estão sempre fazendo acontecer, sempre evoluindo, sempre progredindo, sempre pensando. Tá, então eu encerro aqui, gente. Eu sei que falei a mais do que deveria. Eu espero que a mensagem de conservação tenha um sentido. Não sei se todos são da área de ecologia. Se não for, melhor ainda, ouvir uma perspectiva diferente. E se tiver dúvida, por favor, pergunte. Se quiser conversar em outro momento, mandar e-mail, material, o que for, aberto, tranquilo. Tá? Muito obrigado.